Alô, meu querido aluno da capital e do interior. Eu sou o professor Bruno Taiguara e mais uma vez vamos estar aqui trabalhando matemática com o nosso assunto de divisão. Vem comigo. Bom, a aula de número 5, o nosso eixo, números e operações, conteúdo, divisão com números naturais, compreensão das 4 operações e seus significados com números no divisor de até 2 ordens. Habilidade: compreender diferentes significados das operações envolvendo números naturais. Então, vem comigo que é hora de estudar. Bom, vamos começar então com o problema aqui da nossa querida Maria. Bom, Maria ganhou de Páscoa uma certa quantidade de bombons, como mostra a figura. Então, olha aqui a nossa figura com os bombons da Maria, tá verdade? Se Maria decidir dividir os bombons com seu irmão, com quantos bombons cada um ficará? Então, aqui temos um problema que envolve o quê? Divisão, certo? E quantos bombons nós temos? Então, vamos lá fazer a nossa contagem. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bombons. Então, nós temos aí um total de bombons igual a quanto? 14. Muito bem. Certo, professor? Nós temos 14 bombons e a Maria quer dividir com seu irmão. Então, significa que nós vamos ter que pegar esse total, que é 14 bombons, na verdade, e dividir por quanto? Bom, Maria é o irmão dela, então eu vou ter que dividir por 2. Muito bem. Então, já identifiquei que o problema é divisão, identifiquei qual é o meu total de objetos a serem divididos, são 14 bombons, e eu vou dividir para quantas pessoas? 2, Maria e o seu irmão. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Pegar o total, que é 14, e dividir por quanto? Por 2. Por que 2, novamente? Maria e o seu irmão. Professor, e quanto é 14 dividido por 2? Bom, observando a nossa querida tabuada, então 14 dividido por 2, qual é o número que multiplicado por 2 dá 14? Isso mesmo, 7. Então, 7 vezes 2, 14, não é verdade? E aqui a gente vai fazer o quê? A subtração, 14 menos 14, 0. Muito bem. Então, o que nós podemos observar? Que Maria tinha 14 bombons, como ela quis dividir com seu irmão, cada um ficou com quanto? Ficou com 7. Professor, e o que é isso aqui que está aparecendo para a gente? De vermelho, azul, verde e preto? Bom, são os elementos que compõem a divisão, tá certo? Então, vamos começar. Esse número aqui, o 14, nosso número 14, o que ele é? É o nosso dividendo, que está de vermelho, ou seja, é aquele número ao qual eu vou dividi-lo, tá certo? É a quantidade que eu tenho que dividir. Muito bem. E esse próximo número, professor? O número 2, o que ele é? É o nosso divisor. É aquele número pelo qual eu vou pegar o todo e vou dividi-lo. Então, no caso aqui, como eu tenho Maria e o irmão dela, o nosso divisor é quanto? 2. Muito bem. E o 7, professor? É o nosso quociente. É o resultado dessa divisão de 14 por 2. Ou seja,
Quando eu fizer a nossa operação de divisão, pegar o elemento, né, que é o dividendo, e dividi-lo usando o divisor, o resultado é o quociente. E aí, após esse resultado, nós verificamos que o nosso resto, que está aqui de preto, é quanto? 0, não é verdade? Olha aí, ó. Nesse caso aqui é uma divisão que não sobrou resto, né? O resto dela foi quanto? 0, não é verdade? Então, temos aí os 3 elementos aí da divisão, ou seja, nós vamos ter aí o dividendo, o divisor e o quociente, e aqui na subtração o resto, tá certo? Então vamos lá, seguindo adiante. Olha aí, ó. O problema anterior nos dá a ideia de divisão. Nesse caso, repartimos a quantidade de bombons em 2 partes iguais. Observe novamente que no caso a Maria ficou com 7 bombons e o seu irmão também ficou com quanto? 7 bombons, tá certo? Então, novamente, nós temos aí a divisão, ok? Vamos seguir adiante. Nosso próximo problema, observe. Mário comprou 20 ovos de Páscoa e deseja repartir entre seus 5 netos. Quantos ovos ele dará para cada neto? Então, nós temos aqui, ó. O Mário vai ter um problema, né? 5 netos, 20 ovos de Páscoa, ou seja... O que Mário vai ter que fazer aí, professor? Bom, ele vai ter que ter esses 20 ovos aqui e vai ter que repartir de um jeito que não gere briga, não é verdade? Para os seus 5 netos. Ou seja, ele vai ter que pegar 20 e dividir por quanto? Por 5. Muito bem, então vamos avançar. Então, novamente, olha aí, ó. Vamos fazer aqui 20 e dividir por quanto? Por 5. Usando o recurso da tabuada, 20 dividido por 5 é quanto? 4. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, nosso dividendo aí é 20, tá verdade? Nosso divisor, 5. Nosso quociente, 4. E o nosso resto, 0. Nossa, professor, mas eu também tenho um pouco de dificuldade com esse tipo de conta. Tem outra maneira de fazer isso? Tem, você pode também fazendo o quê? Pegando cada quantidade e dividindo devagarinho, né? Como assim, professor? Eu posso observar aqui 20, não é verdade? Vai ser o quê? Se eu quero dividir para 5 netos, então olha aí, ó, vai ser 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Olha aí, ó. Cada neto ganha uma parte igual de quantos ovos? 4, não é verdade? 5 netinhos vão ganhar 4 ovos cada um. E se você pegar aqui, ó, 4 vezes 5, qual é o total? 20. Ou seja, professor, a divisão ela é uma operação que também você pode ver através do quê? Da multiplicação e vice-versa, tá vendo? Se 20 dividido por 5 é 4, porque 4 vezes 5 é quanto? 20, ok? Como ficou a divisão dos ovos de Páscoa para os 5 netos? Então, podemos observar que cada neto ficou com 1, 2, 3, 4. Muito bem. Por quê, professor? Observe, como eu havia falado na cartela anterior. 4, 4, 4. 4 vezes 5, total de 20. Ok? Vamos seguir adiante. Olha aí um problema mais complicado para nós trabalharmos. Bom, Fran trabalha com venda de tucumãs na Feira do Coroado. Certo dia, ela vendeu 135 tucumãs, que foram comprados por 9 pessoas. Sabendo que cada pessoa comprou a mesma quantidade de tucumãs, quantos tucumãs cada pessoa comprou? Então, vamos fazer a análise do problema. A análise do problema é que nós temos que a Fran, né, tinha 135 tucumãs, é verdade, e resolveu dividir, né, para 9 pessoas. Por quê? Porque ela tinha 9 clientes, é verdade, e cada cliente comprou a mesma quantidade de tucumãs. Ou seja, os 9 clientes, né, cada um deles teve que levar a mesma quantidade de tucumãs. E onde é que você viu isso, professor? Analisando o problema. Observe bem, ó. Cada pessoa comprou a mesma quantidade de tucumãs.
Então, fazendo a análise do problema, nós percebemos que essa quantidade tem que ser o quê? Igual. Vamos ajudar a Fran, então, nessa divisão. Então, nós vamos ter que pegar o quê? 135 tucumãs, não é verdade? E dividir para quanto? Para 9 pessoas. Vamos observar aí. Bom, inicialmente, a gente não vai poder dividir 1 por 9, correto? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que pegar o quê? A partir do 13. Isso mesmo, 13 por 9. Então, vamos lá. Qual o número que multiplicado por 9 mais se aproxima de 13? Bom, professor, vamos verificar. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2, 18. Bom, 18 não pode ser, porque 18 passa, não é verdade? Então, tem que ser o quê? 1. Então, 9 vezes 1, 9. Vamos fazer aqui a subtração. 13 menos 9, 4. Bom, agora o que eu faço, professor? Como eu já terminei essa segunda casa, eu vou baixar a próxima, que é o 5. 45 dividido por 9, professor. Então, como é que eu faço? Vou recorrer à tabuada de 9, né? Vou pegar 9 vezes 1, 9 vezes 2, não é? Então, olha aí, ó. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. Oba! Olha aqui, ó. Encontrei. Ó, lembra que eu falei multiplicação? É a amiga da divisão? Então, vamos lá. Se 9 vezes 5 é 45, então 45 dividido por 9 é 5. Muito bem. Então, 45 dividido por 9, 5. 5 vezes 9, 45. 45 menos 45, 0. Muito bem. Temos o nosso resultado. E qual é o nosso resultado? 15. Ou seja, vamos ver como é que ficou aí. Cada cliente da Fran comprou quantos tucumãs? Vamos verificar. Bom, olha aí, ó. Cada cliente da Fran comprou, muito bem, vamos fazer a contagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E por que, professor? Porque 135 dividido por 9 deu quanto? 15, certo? Ou seja, 15 vezes 9 é igual a 135. Muito bem. Vamos só observar algumas coisinhas interessantes aqui sobre a divisão. Vamos lá. Então, nós vimos aí que a Fran fez o seguinte, né? Ela tinha 135 tucumãs, dividiu para 9 clientes, teve como resposta 15, correto? Né? Resto 0, já fizemos a conta, correto? Vimos que quais são os elementos aqui da divisão? Aqui nós temos o quem? O dividendo, aqui o divisor, aqui o quociente e aqui o resto. Observe o seguinte detalhe, que 135 é igual, tá, a 9 vezes 15, né, somado com 0, que é o restante. Olha, professor, isso aqui é interessante, é uma relação. O que nós podemos observar? Nós podemos observar o seguinte, que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente somado com o resto. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma relação da divisão. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Bom, nosso primeiro problema diz o seguinte. Marina quer distribuir 180 fotos nas páginas do seu álbum.
Qual é a menor quantidade de páginas que ela pode usar se em cada página cabem 9 fotos? Letra A, 10. Letra B, 20. Letra C, 30. Letra D, 40. Nosso segundo exercitando. Sabrina comprou 78 brigadeiros e decidiu dividir com suas 3 amigas. Quantos brigadeiros recebeu cada amiga? 23, B, 24, C, 25 ou D, 26? Então vamos lá. Primeiro problema que nós temos aí. Marina quer distribuir 180 fotos nas páginas do seu álbum. Qual a menor quantidade de páginas que ela pode usar se em cada página cabem 9 fotos? Então, o que nós vamos perceber nesse problema? Que é um problema que envolve o quê? Divisão. E o que eu vou dividir, professor? Vamos fazer a leitura do problema com calma. Bom, Marina quer dividir 180 fotos. Bom, se ela quer dividir 180 fotos, significa que o nosso dividendo está aqui, é o 180. Então, 180 é o nosso dividendo. E quem é o nosso divisor, professor? Vamos procurar aí no problema. Qual é a menor quantidade de páginas que ela pode usar se em cada página cabem 9 fotos? Oba! Se em cada página cabem 9 fotos. Então, nesse caso, o 9 é o nosso divisor. Olha aí, ó. 9 é o nosso divisor. Então, já temos a conta. 180 dividido por 9. Correto? Então, vamos lá. 1, eu posso dividir por 9? Não, não posso dividir por 9. Tá certo? O 18, eu posso dividir por 9? Sim, o 18 eu consigo dividir por 9. Vamos recorrer à multiplicação. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. Oba, encontrei. Olha aí, ó. 9 vezes 2 é igual a quanto? 18. Então, 2 vai ficar aqui no quociente. Então, 9 vezes 2, 18. 18 menos 18, 0. Aí eu vou baixar quem? 0. E o que eu faço com 0, professor? Bom, aqui você tem duas opções. Nesse caso aqui, quando sobra 0, como aconteceu aqui, você pode acrescentar diretamente aqui ao lado do 2, se você quiser. Ou você pode também continuar recorrendo, porque 0 dividido por 9 vai ser 0, correto? 9 vezes 0 é 0. Não se esqueça disso. 9 vezes 0 é 0. Correto? Muito bem. Então, vai ser o que aqui? 0. Correto? E a conta encerra. Então, 180 dividido por 9, 20. Então, professor, quer dizer que eu posso pegar o 0 e dividir pelo 9? Posso pegar o 9 e dividir por 0? Não. Muito cuidado nessa hora, tá certo? O 0, ok? Eu posso dividir pelo 9, tranquilamente, tá certo? O resultado vai ser o quê? 0. Agora, eu posso pegar 9, professor, e dividir por 0? De forma alguma, tá certo? Não faça isso, ok? 0 dividido por 9 é 0. Agora, o 9 não vai poder ser dividido por 0, correto? Muito bem. Então, se você tiver complicações na hora de trabalhar com 0, você pode apenas acrescentar, tá certo? Traz ele para cá e fecha a conta. Então, nesse caso aí da Marina, 180 dividido por 9 deu quanto? 20. Letra B. Muito bem, gabarito 20. Segundo problema do vamos resolver. Sabrina comprou 78 brigadeiros e decidiu dividir com suas 3 amigas. Quantos brigadeiros recebeu cada amiga? Novamente, vamos identificar os elementos desse problema. Qual é o meu dividendo? Sabrina comprou 78 brigadeiros e decidiu dividir. Olha aqui, ó. Decidiu dividir 78.
Então, nosso 78 é o nosso dividendo. 78 é o nosso dividendo. E quem é o nosso divisor, professor? Bom, decidiu dividir com suas 3 amigas. Olha aqui nosso divisor, 3. Então, 78 dividido por 3. Muito bem. Então, vamos fazer a conta bem devagar para não errar. Vamos começar. Então, vamos começar aqui pelo 7. 7 dividido por 3. É possível, professor? Bom, o 3 não tem nenhum número que multiplicado por ele, né? Dentro dos naturais, que vai gerar 7. Mas nós podemos pegar um que se aproxima. Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Bom, professor, o que eu observei? O 9 não pode, né? Então, por 3 vai passar. Então, tem que ser o quê? 2. Por quê? Porque 3 vezes 2, 6. É o que mais se aproxima. Então, 3 vezes 2 é igual a quanto? 6. E o que eu faço aqui, professor? Sinal de menos. 7 menos 6, 1. Muito bem, a conta acaba aí, professor? Não, não acaba aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou baixar o 8. Muito bem, ficou quanto agora? 18. Então, agora eu vou proceder a conta. 18 dividido por 3. Então, vamos continuar nossa tabuada. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Muito bem. Olha aí, ó. 3 vezes 6, 18. Professor, eu não sei tabuada de cabeça. Como é que eu faço? Muito simples. Se você não souber tabuada, a partir do 3 é só você ir somando mais 3. Ó. 3 mais 3, 6. Ó, mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. Então, se você não souber tabuada de cabeça, você pode ir montando a partir da soma também, tá certo? Muito bem. Tirar as dúvidas, então 18 dividido por 3 é 6. Por quê? Porque 3 vezes 6 é igual a 18. 6 vezes 3, 18. 18 menos 18 é igual a quanto? 0. Então, Sabrina comprou 78 brigadeiros. Decidiu dividir com suas 3 amigas. Quantos brigadeiros recebeu cada amiga de Sabrina? Bom, nós já respondemos. Então, olha aí, ó. 78 dividido por 3, qual é o resultado? 26. Tá certo? Muito bem. E como é que eu sei disso, professor? Olhando aqui o problema, nós identificamos que o 78, lembra? O 78 é o nosso quê? Dividendo. O que é o dividendo? É aquele valor pelo qual eu vou dividir ele por outro valor, tá certo? É o todo. O 3 é o nosso quê? Divisor. O que é o divisor, professor? É o número pelo qual eu vou dividir esse camarada aqui, o dividendo, que é o maior, tá? É o todo. Temos aqui o quociente. O que é o quociente, professor? É o resultado dessa divisão entre o dividendo e o divisor. E o zero, professor? O que vai ser o zero? É o nosso resto, tá certo? Após operacionar a conta, você tem como resultado de resto aí o zero. Toda divisão tem resto zero, professor? Não, tá? Se as divisões forem exatas, que é o exemplo dessa divisão aqui, ó, essa é uma divisão exata. Por que ela é uma divisão exata, professor? Porque o resto dela é igual a quanto? Zero. E se não fosse resto zero, professor? Aí seria uma divisão não exata. Então, o que você tem que prestar bastante atenção nessas contas? Na hora de verificar essa questão de dividendo, divisor, quociente, resto, tá bom? Só vamos lembrar aqui uma coisa. Quando é que a divisão é exata, professor? A divisão é exata se o resto for zero, ok? E quando é que ela é não exata, professor? Ela é não exata se o nosso resto for um número diferente de zero, tá certo? Uma conta bem simples para a gente verificar isso. Se eu pegar 5, dividir por 2,
2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Correto? Quem é o nosso resto aqui? 1. Olha aí, ó. O nosso resto é um número diferente de 0. Então, nesse caso, ok? Essa é uma divisão não exata. Possui resto diferente de 0, ok? Então, grave isso. Divisão exata, o resto dela é 0. Divisão não exata, o resto dela é um número diferente de 0, como aqui no exemplo. E aí, vamos ao resumo do conteúdo? Bom, trabalhamos hoje o quê? Qual foi nossa operação hoje? Nós trabalhamos a divisão. O que nós vimos? Os elementos da divisão. Quais são os elementos da divisão? Bom, vou pegar aqui uma divisão. 10 dividido por 2 é quanto? 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, elementos da divisão. Esse número aqui é o nosso dividendo. Esse número pelo qual eu vou pegar o dividendo e dividi-lo, o nome já diz, divisor. O resultado disso, quociente. E o que sobrar é o quê? Resto. Muito bem. Só lembrando, se o resto for igual a 0, nós temos uma divisão que exata. Se o nosso resto for diferente de 0, é uma divisão que não exata. Ok? Para fazer a divisão, nós recorremos a quem sempre também? A nossa amiga, a multiplicação. Ok? Eu ensinei na aula de hoje também um método para obter tabuada, se você tiver dificuldade em memorizar. Ok? Bom, e eu vou deixar como dica de leitura, tá certo? O livro Aritmética de Emília. Nesse livro, o aluno vai poder fazer o quê? Brincar através das operações e de maneira divertida, através dessa leitura, conseguir avançar em conceitos de aritmética. É um livro que está gratuito para download na internet, então boa leitura, boa diversão. Fique com Deus e até a próxima aula.